Salve, salve, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook, pelo YouTube. Beleza pura? Nesta 12ª aula do nosso curso de Fisiologia, nós entraremos na parte de músculo liso. Nas aulas passadas a gente falou um pouquinho da musculatura estriada esquelética, falamos dos processos relacionados bem resumidamente com a musculatura estriada esquelética. E nessa aula a gente vai falar sobre o músculo liso. Vai ser algumas aulas aí dedicadas ao músculo liso para começar falando da anatomia fisiológica. Então, nessa aula eu vou tratar com vocês sobre as considerações gerais do músculo liso e fazer uma comparação dele com a musculatura estriada esquelética. Vou mostrar os tipos de músculo liso que nós temos, certo? São dois aí, vocês vão ver já já quais são. E terminar mostrando a junção neuromuscular da musculatura lisa. Então, para começar, vamos pegar um exemplo aqui, o estômago. Quando a gente se alimenta com alguma coisa, o alimento ele precisa ser digerido lá no estômago, né? Processar os nutrientes que estão em maior tamanho, para diminuir o seu tamanho para ser absorvido lá no intestino delgado. Então esse componente da dieta, quando digerido lá no estômago, ele vai passar para o intestino delgado, que vai absorver todos os constituintes necessários para o nosso organismo. E tudo aquilo que for dejeto, não for ser utilizado no nosso organismo, vai parar lá no intestino grosso para formar um bolo fecal e no fim sair na forma de fezes. Bom, o alimento por si ele não consegue transitar de um compartimento para o outro livremente, né? Quem vai fazer o trânsito do alimento é a motilidade destes órgãos, né? Então o estômago ele contrai para jogar aí o alimento para o intestino delgado. Então o intestino delgado também vai contraindo para ir promovendo o trânsito desse alimento através do trato gastrointestinal até chegar lá no intestino grosso e por fim para ser eliminado aí nas fezes. Essa motilidade ela tem um controle involuntário. Então se eu pedir para você contrair a musculatura do estômago, você não contrai porque você não consegue por decorrência de ser um estímulo autonômico. E quem vai promover essa motilidade, essa contração das vísceras, né, é a musculatura lisa. Então, uma marcada diferença que a gente já observa da musculatura lisa para a musculatura estriada é que a musculatura lisa ela tem um controle autonômico. A gente não é capaz de controlar a sua contração. Então, ela é dependente de vários fatores aí que a gente vai ver. E se a gente for comparar, mais finamente falando, aí, o músculo liso com o músculo estriado, a gente consegue observar algumas diferenças relativamente marcantes do músculo liso para o músculo estriado. Primeiro de tudo, a gente consegue observar que o músculo liso ele tem um diâmetro muito menor do que o músculo estriado, né? Se calcula aí mais ou menos que o músculo estriado é 30 vezes maior de diâmetro do que o músculo liso. Da mesma forma que o comprimento do músculo estriado é muito maior do que o comprimento do músculo liso, né? O músculo liso ele pode ter aí cerca de 20 a 500 micrômetros de comprimento, né? E o músculo estriado ele pode ter cerca de 200 a 300 vezes mais comprimento do que o músculo liso. Então ele tem um comprimento muito maior em relação à musculatura lisa. E como eu falei para vocês, né, o músculo liso ele tem um controle voluntário e o músculo estriado ele tem um controle voluntário, né? O controle voluntário é tudo aquilo que é mediado pelo sistema nervoso central e o controle involuntário é tudo aquilo que é mediado pelo sistema nervoso autônomo ou sinalização endócrina. Então aí, quando a gente compara a parte de contração, né, o músculo liso, apesar dele ter um tamanho menor, um comprimento menor, a força e a capacidade de contração do músculo liso é muito mais longa do que a do músculo estriado, né? Então o músculo liso, teoricamente, ele pode manter uma contração aí muito prolongada de até 30 segundos. Também tem alguns músculos aí da musculatura lisa que tem uma contração também um pouco mais reduzida. E se a gente for observar, cada músculo liso, né, por eles terem formas diferentes, que a gente vai dar uma olhadinha já já, eles têm um perfil diferente de contração. Então a gente pode generalizar que cada músculo liso é um músculo liso. Uns que tem um diâmetro específico, um pouco maior que o outro, ele pode ter um tempo de contração muito maior do que um outro tipo de músculo liso. Mas no geral, o tempo de contração do músculo liso é sempre bem maior que o tempo de contração do músculo estriado, né? E o músculo liso ele leva mais tempo para se contrair do que o músculo estriado, né? O músculo estriado, como teoricamente vai depender da parte da contração voluntária do nosso corpo e ele atua predominantemente aí na parte da luta ou fuga, quando a gente ativa o sistema nervoso autônomo, coisa que a gente vai ver lá na frente, né? Ele precisa ter uma velocidade de contração extremamente rápida para a gente sair do lugar onde a gente está para fugir ou para lutar. Já o músculo liso ele não precisa ter todas essas funções, né? Ele tem uma contração lenta, mas ele tem uma contração extremamente prolongada. É para promover todos os efeitos necessários aí que o músculo liso vai desempenhar aí nas nossas vísceras, né?
E para terminar essa parte aí do quadro comparativo, o músculo liso ele utiliza cerca de 1/300 menos energia do que o músculo esquelético, né? Porque ele tem um perfil de trava aí das fibras, dos filamentos musculares, que permite ele manter-se travado por um período muito maior do que o músculo estriado esquelético, né? É um processo, esse processo de trava aí que a gente chama de cremalheira do músculo liso, que vai promover aí ele ficar contraído por muito mais tempo e gastar muito menos energia para isso promover, beleza? E a gente pode ver que o músculo liso, né, a disposição das fibras musculares, ela é completamente diferente da disposição das fibras musculares, dos filamentos musculares, perdão, do músculo esquelético, né? Então a gente vê aqui que a gente tem os filamentos de actina, que é essa estrutura aqui que vocês estão vendo em preto. A gente também tem os filamentos de miosina, né? Só que o término dos filamentos de actina, né, quando a gente via lá na musculatura estriada esquelética, que terminava lá na linha Z, os filamentos de actina eles terminam aqui no que a gente chama de corpos densos, né? Então são esses corpos densos aqui que vão promover a terminação aqui dos filamentos de actina. Só que a parte de contração ela é um pouco semelhante, né? A miosina ela também vai permitir que ocorra a contração dos filamentos de actina, mas tem um perfil um pouco diferente em relação ao músculo estriado esquelético, coisa que a gente vai ver aí na próxima aula. E vamos dar uma olhadinha agora nos tipos de músculos lisos que nós temos, né? Como eu falei, cada músculo liso é um músculo liso. Eles têm diâmetros e perfis diferentes que vão desempenhar funções também de contração e tempos de contração diferentes. Uns podem ter maior tempo de contração do que outros tipos de músculo liso, para eles ter uma forma um pouco mais variada do que a musculatura estriada esquelética. Mas a gente pode caracterizar, né, dois tipos de músculo liso que nós temos aí no nosso organismo em questão a sua função. Nós temos o músculo liso multiunitário e temos o músculo liso unitário, que a gente também pode chamar de músculo liso visceral. O que é cada um deles? Bom, vamos dar uma olhadinha primeiro no músculo liso multiunitário, que vocês observam aí, essa estrutura aqui. Então você vê que nós temos aqui cada músculo liso, cada um deles tem uma inervação por um neurônio autonômico, né? Então, por exemplo, um neurônio autonômico ele pode inervar mais de um músculo liso. Então você vê que cada um tem mais de uma inervação. Porém, eles são bem esparçados aqui, eles têm uma característica fusiforme, né? São bem afunilados, que tem um núcleo aqui. Eles estão bem dispersos assim, e cada um pode contrair independentemente do outro. Então esse músculo aqui ele pode contrair independentemente deste, e assim por diante. Cada um tem uma contração independente um do outro. E a gente pode ver aí que alguns órgãos viscerais eles são contraídos aí por intermédio aí do músculo liso multiunitário. Por exemplo, né, o músculo ciliar do olho, né, o músculo da íris do olho e alguns músculos que causam a ereção dos pelos, né, o músculo piloeretor, todos eles são albergados aí pelo músculo liso multiunitário. E se a gente for ver o músculo liso unitário, que é o visceral, ele tem mais ou menos essa forma aqui. Então, teoricamente, nós temos aqui um músculo liso, só que a gente vê que não é um músculo liso só, né? Nós temos vários músculos lisos aqui unidos entre si. Né? Pode até parecer estranho, músculo liso unitário, só que a unidade deles é tudo juntinho, tudo juntinho. Por que se chama músculo liso unitário? Porque quando um músculo liso contrai, né, uma fração deles contrai, todos vão contrair juntamente. Então, nenhum vai conseguir contrair sozinho, independentemente do outro. Então, eles têm uma quantidade de inervação bem menor em relação a um músculo liso multiunitário. Então, eles contraem praticamente todos da mesma vez. Por isso que eles são considerados um músculo liso unitário. Eles se contraem como se fosse uma única unidade fundamental. E os órgãos que recebem, principalmente as fibras musculares lisas unitárias, são aquela que eu falei para vocês no começo da aula do trato gastrointestinal, que eles têm bastante músculo liso unitário que vão contrair tudo de uma única só vez. E para terminar essa aula, mostrar a junção neuromuscular, né, a musculatura lisa possui inervação autônoma, como eu falei para vocês. Por isso que nós não temos o controle da contração e relaxamento deste músculo. E se a gente for ver, né, a parte de inervação que eu já mostrei para vocês nas figuras anteriores, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos o músculo liso multiunitário e o músculo liso visceral ou unitário. Né? Um neurônio autonômico ele pode inervar aqui vários músculos lisos multiunitários, mas cada um deles vai ter uma contração independente um do outro. Já aqui no músculo liso visceral não. Nós temos um nervo que inerva aqui esse músculo liso unitário, tem várias comunicações aqui, essas varicosidades que inervam vários músculos aqui, mas essas junções comunicantes, né, que vão permitir que todos esses músculos se contraem de uma única só vez, porque isso vai permitir a entrada aí de íons através dos músculos, né, e eles vão se comunicando entre si, isso vai promover a contração
maciça de todos os músculos viscerais aqui que nós temos. E uma outra coisa importante também é que na musculatura lisa, nós não precisamos efetivamente ter um potencial de ação para promover a contração de um músculo. O músculo liso ele pode ser contraído de várias formas, como por exemplo, sinalização hormonal, pode ser contraído por uma sinalização para estimular a entrada de cálcio na célula, independente do retículo sarcoplasmático, ele também tem esse papel de atuação, mas ele pode também contrair com cálcio extracelular. Então ele tem mecanismos diferentes de contração, um pouquinho diferentes daquele que a gente viu para a musculatura estriada esquelética. Mas isso a gente vai dar uma olhadinha na próxima aula, beleza? Então foi essa referência que eu utilizei para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha, me ajude a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais o YouTube me ajuda a divulgar os vídeos. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube. Também participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular também, se vocês quiserem me adicionar também pode. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo, beleza? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.